tudo bem? Boa noite para quem está assistindo ao vivo aqui comigo. Boa noite, aliás, bom dia ou boa tarde para quem for assistir depois, quando ficar gravado. Esse é o nosso segundo vídeo do estudo do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. E, gente, eu vou dizer para vocês, o vídeo de hoje, olha, pega um café, um chá, um suco, uma água, puxa uma cadeira, que vai ser, olha, de muito aprendizado mesmo. Antes de mais nada, que é imprescindível, vamos fazer uma prece que a gente sempre faz para o nosso estudo se permanecer numa vibração um pouco mais elevada, ainda mais falando de assuntos tão complexos e tensos como esse, né, de suicídio e o assunto que a gente vai abordar hoje. Então, vou convidá-los, como de praxe, a fechar os olhos junto comigo. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma semana estarmos aqui estudando, aprendendo, para utilizar todos esses conhecimentos em prol de nós mesmos e dos nossos irmãos, que tanto necessitam de amparo e consolo. Que a espiritualidade de luz permaneça em nossos lares, purificando e energizando, e que, apesar de estarmos falando sobre temas que nos trazem baixas vibrações para perto, que nós consigamos estar firmes e permanecer com a mente vibrando de forma elevada, assim como os nossos mentores e todos os espíritos que querem nos auxiliar. Que Jesus nos guie neste estudo e que assim seja. É isso então, gente, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o Vale dos Suicidas. É o primeiro tema do primeiro capítulo do livro. Óbvio, o nosso estudo ele sempre vai ser sequenciado, então a gente vai falar um pouquinho sobre... assim, ó, o capítulo ele não é tão longo, eu até poderia ler o capítulo inteiro para vocês, mas não é a intenção, só que eu vou ler muitos trechos dele, porque o espírito, o Camilo, se eu não me engano, Camilo, né? Gente, eu não tô doida, Camilo, o Camilo, ele traz com riquezas de detalhes. Quem lembra da última live, a gente falou quem era o Camilo. Quem não assistiu e quiser assistir, o vídeo tá aqui também no nosso canal. A gente falou quem é o Camilo, que ele era um escritor, e ele traz com riquezas de detalhes como é esse Vale dos Suicidas, né? Então ele começa assim, dizendo, né? Precisamente no mês de janeiro do ano de 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região no mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam. Então aqui ele diz que no ano de janeiro de 1891, ele se viu surpreendentemente preso em um local obscuro que era o Vale dos Suicidas, né? Por que ele estava lá? Obviamente porque ele se suicidou. Então, quando ele despertou, ele já despertou e ele não imaginava que iria estar num lugar assim, até porque todas as pessoas que buscam o suicídio, elas buscam sanar a dor e não viver mais dor. Só que é muito importante nós aprendermos o que nos espera do lado de lá. Por isso que esse vídeo ele é chocante, impactante, mas muito necessário, porque ele nos mostra como que vivem os espíritos lá, né? E é o que a gente vai ver um pouquinho hoje. A gente vai falar algumas coisas bem tensas, tá, gente? Então, se vocês talvez tiverem uma sensibilidade um pouco maior, não sei se deveriam assistir esse vídeo, porque a gente vai falar, assim, de passagens que ele conta aqui, né, de detalhes que ele conta aqui que são um pouco mais tensos, assim, um pouco mais sensíveis, né? E aí continua, gargantas sinuosas e cavernas sinistras no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Então aqui ele diz que eram cavernas profundas onde eles se encontravam, e mais pra frente a gente vai ver que eram cavernas onde não se via o sol, não se tinha nada a não ser caverna e escuridão, dor, uivos, choros e gritos. Basicamente era isso que definia, né? Nessa paragem aflitiva, a vista torturada não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo
da contemplação cansativas dessas gargantas onde não penetrava uma forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Então lá não existe vida, não existe uma árvore, não existe luz, não existe nada. É como se nós adentrássemos numa caverna que não tem fim, que nós não conseguimos sair nem ver uma luz, que estamos presos em um labirinto de caverna. Basicamente é isso que ele traz no decorrer desse capítulo pra gente, né? E aí continua dizendo que o solo, aqui ele vai falar um pouquinho sobre como que é lá. Eu acho que é muito importante nós entendermos como é lá, porque primeiramente para nós e principalmente para termos esse conhecimento, esse entendimento, e se um dia nos depararmos com alguém que precisa de um socorro, com alguém que está em um estado de depressão, que está em um ponto de talvez cometer um suicídio, que a gente consiga levar informações precisas, porque como eu mencionei, todo suicida quer acabar com a dor. Então, se a gente consegue trazer os fatos, trazer as informações de que a dor lá é muito pior, talvez isso consiga amparar e salvar uma vida. Então é muito importante a gente saber, óbvio, para o nosso próprio conhecimento de entender como funciona o plano espiritual e também para ser consolo e amparo, né? Então, continuando aqui. O espírito então diz que o solo é coberto por matérias enegrecidas e fétidas, que fedem, né? Lembrando, a fuligem era imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar ele era pesadíssimo, asfixiando, aliás, asfixiante, gelado e noitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas nocivas, mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com o suplício inconcebível ao cérebro humano, habitoso às gloriosas claridades do sol. E as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos habitantes. Então aqui ele quer dizer que não existia ar. E eu até pesquisei dentro da literatura espírita, das obras básicas e tudo mais, eu pesquisei se o espírito tem a necessidade de respirar, né? E não tem nada a princípio que eu tenha achado sobre, mas o que nós temos de entendimento é que não existe órgãos físicos, por exemplo, o espírito ele não utiliza um órgão como o pulmão para respirar, não precisa de um sistema respiratório. Então, automaticamente, essa sensação de asfixia que os espíritos possuem nada mais é do que um estado mental em que eles mesmos se colocam, né? Por determinados motivos que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, os espíritos, eles sofrem, como o Camilo diz aqui, sofrem coisas que são inconcebíveis à nossa mente humana de conseguir compreender, né? E aí ele continua que não havia nem paz, nem consolo, nem esperança, né? E aí ele continua dizendo que o Vale dos Leprosos, que era um lugar repossível da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Aqui no Vale dos Leprosos, era um vale que existia na época de Jesus. Nós sabemos que existia lepra, que hoje a ciência chama de hanseníase, mas antigamente existia lepra sem a cura. Então, todas as pessoas que tinham lepra, elas eram obrigadas a falar para os... não eram pastores, né, mas para os governantes, né, seja da igreja ou não, do local, elas tinham que falar e aí elas eram tiradas do convívio social. Então era um local onde elas tinham que ir e de lá não saíam, né? Teve um caso onde a Bíblia narra que um desses leprosos fugiu desse vale e aí foi até Jesus e foi curado. Mas muitos espíritos, eles iam para esse vale, eles eram obrigados a ficar lá, longe da família, longe de tudo, e lá eles desencarnavam, né? Porque era uma doença sem cura. Então eles permaneciam isolados lá, o que era um sofrimento muito difícil. Você saber que você vai desencarnar, mas você vai se deteriorando.
porque a lepra, a hanseníase, ela vai necrosando todo o corpo. Então, antes mesmo de desencarnar, você perde nariz, você pode perder a orelha, você pode perder um pedaço da face. Então, você vai perdendo meio que partes do corpo antes mesmo, em vida, né? Sem desencarnar. Então, era um sofrimento muito grande, mas ainda assim, aqui no livro ele diz que o Vale dos Suicidas é muito pior do que a gente possa imaginar comparado com esse local, né? E aí ele continua que pelo menos ali, no Vale dos Leprosos, existia solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam sua sociedade, divertiam-se, prestavam favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Então ali ele diz que pelo menos eles se amavam, eles se ajudavam, eles se amparavam. O que não existia, aliás, o que não existe no Vale dos Suicidas, né? Porque cada um está muito preso à sua própria dor. E aí ele diz que no presídio em que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. Então, quem está no Vale dos Suicidas normalmente está tão preso na sua própria dor que não conseguiria ter um contato, não há um convívio social, vamos dizer assim, porque a grande maioria está preso à sua dor, ao seu sofrimento que a própria consciência impõe por conta do ato, né? Um pouquinho mais adiante, já pulando, porque ele é um capítulo bem extenso, como eu falei para vocês, com riquezas de detalhes, né? O Camilo, ele traz muitos detalhes. Então ali ele fala como era mais ou menos o Vale dos Leprosos, que era um vale onde podia ver-se as árvores, sentir o ar puro, o ar fresco. Então, por mais que houvesse dor e sofrimento, ainda assim podia se contemplar o céu, podia se contemplar os pássaros cantando, ainda existia isso que não há no Vale dos Suicidas, porque nem a luz acaba chegando lá, né? No entanto, na caverna onde padecia o martírio que me surpreendeu além túmulo, nada disso havia. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O sofrimento não há tréguas, ele continua e continua e continua e o tempo todo. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável das consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. Então é a própria consciência do espírito que está lá que acaba fazendo com que ele sofra, né? Que acaba causando sofrimento. Muitas pessoas ainda têm, principalmente fora do espiritismo, né? Mas ainda há um Deus que culpa, um Deus que condena, um Deus que julga. Mas hoje o espiritismo nos traz a lição de que quem nos julga somos nós mesmos, a nossa própria consciência, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, por mais que a gente não tenha o que deveria ser consciente dessas leis aqui encarnados, o nosso espírito ele carrega, né? E tem uma sensibilidade, uma apuração ainda maior. Está implantado dentro de nós, não tem como tirar, não tem como fugir, não tem como se esconder. A nossa consciência é formada pelas leis de Deus. E aí continua aqui, que é o inferno na mais hedionda e dramática exposição, porque além do mais existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Aqui ele diz que há uma animalidade grande, e quando a gente pensa em animalidade grande, a gente pode voltar muitos séculos, assim, nesse nível onde eles estão, nesse local onde eles estão, a gente pode voltar muitos séculos na época de barbáries, assim, e é o que há lá, né? Inclusive tem espíritos que vão se tornando animalizados no plano espiritual, né? Que vão fazendo um processo de estar tanto tempo lá que não consegue se desvincular do sofrimento, que não consegue pedir por amparo, que está tanto tempo lá que vai se animalizando e é um processo muito grande para retornar o
perispírito numa forma em que possa voltar a reencarnar, né? Cada caso é um caso, é bem complexo essa questão do suicídio e do tempo que ficam lá, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E aí, o Camilo continua que quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que periodicamente, para seus canais, afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredam, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes o envoltório físico-espiritual por sequências sacrilégicas do suicídio. O que isso quer dizer? Aqui, quando ele fala que são espíritos que estão a se despojarem das forças vitais, ele quer dizer que todos os espíritos que estão lá, a gente vai ver uma nota da autora, da Ivone do Amaral, que esses espíritos que vão através do suicídio, eles precisam ir se despojando, se desfazendo, se desprendendo do fluido da força vital. Quando nós vamos reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório, e nesse planejamento a gente coloca uma data prévia. Então vamos supor assim, eu, Ariane, planejei viver até os meus 80 anos. Vamos supor que com 40 eu me suicido, né? Eu acabo não aguentando a encarnação e recorro a isso. Eu ainda tenho 40 anos de fluido vital que me prende ao meu corpo, que me prende à matéria. Por isso que esses espíritos, eles sofrem tanto, porque eles sentem como se eles estivessem na matéria, mas eles não estão mais. Mas eles têm essa ligação com a matéria por conta desse fluido, dessa força. Então o espírito, ele fica o tempo que ele ainda teria na Terra, nesse Vale dos Suicidas, que aí varia de espírito para espírito, né? Como eu mencionei, eu ali, programei 80 anos, me suicidei antes, eu fico todo aquele tempo sofrendo no vale, né? Isso é muito importante a gente ter essa informação e essa noção, como eu falei, tanto pra gente como para conseguir auxiliar os demais caso seja necessário, né? É uma informação de grande valia. E aí continua que no local onde ele estava, vem espíritos provindos preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, colônias portuguesas que estão na África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece. Para quem está nessa situação, o mais necessário, para qualquer desencarne, na verdade, o que mais nós podemos fazer pelos espíritos é uma prece. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, seja com saudade ou querendo que a pessoa esteja aqui ou o que for, tudo que nós pensamos e emanamos, para o espírito ele recebe. Então, se o espírito está num estado de tormento, está num estado difícil, é muito importante que a gente faça prece diária, porque isso ajuda muito o espírito. Isso ilumina um pouquinho, dá um pouquinho de força a mais para ele suportar o sofrimento que precisa. Então, gente, vamos voltar no exemplo. Vamos supor que eu ainda tenho 40 anos de sofrimento no Vale dos Suicidas por ter me suicidado antes do tempo que eu tinha programado. São 40 anos nosso em vida. O tempo lá, óbvio, ele passa diferente. Mas são 40 anos nosso em vida que nós teríamos que rezar e fazer uma prece por esse espírito para tentar auxiliar, né? Pelo menos nessa fase de sofrimento. A gente vai ver também como que eles saem de lá até o final deste vídeo, tá? Fica aí, fica aí. Camilo continua dizendo assim: o além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos a penetrar suas regiões é vida. Então aqui, até um pouquinho mais assim adiante, ele fala muito sobre a descrença. Ele fala assim, que vocês podem não acreditar nisso que eu estou escrevendo, mas isso realmente é verdade. Aí ele fala sobre pesquisar e tudo mais, né? Mas o que se encontra no plano espiritual é vida. A doutrina espírita nos ensina isso, né? Que a vida não acaba. O nosso corpo, né? O nosso envoltório, ele acaba morrendo, mas o espírito ele não morre, né? O espírito ele é imortal.
E aí continua dizendo que a vida é intensa a desdobrar em modalidades infinitas de expressões, sabiamente divididas entre continentes e falanges como a Terra o é, e em nações e raças dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. E aqui, inclusive, Camilo diz que é no invisível que a Terra, que o nosso plano, se espelha para formar um padrão social, né? E aquilo que eu sempre digo quando eu falo que é muito importante falarmos sobre política, é muito importante, porque óbvio, né, a gente tem o entendimento de que hoje o Estado é laico, porque a gente ainda está num nível muito baixo de elevação moral, mas nós vamos compreender ao avançar a, do, ao avançar da evolução, que obviamente não vai ser nessa vida, ainda vão ser muitas vidas que a gente vai passar aqui, mas quando irmos adentrando ainda mais no mundo de regeneração e formos caminhando para um mundo feliz, nós vamos entender que aqui é uma cópia de lá. E se aqui é uma cópia de lá do plano espiritual, e no plano espiritual nós seguimos Jesus, no plano espiritual todos são cristãos, aqui acaba sendo uma cópia muito falha. Então, por mais que hoje o Estado seja laico, nós temos que compreender que é imprescindível pensarmos um pouquinho mais sobre a sociedade que nós vamos ter no futuro. Então, assim, passando essa parte onde Camilo nos fala o quanto nosso mundo é uma cópia do plano espiritual, o quanto a Terra aprende, a Terra se espelha no plano espiritual, passando essa parte, ele continua nos mostrando, né, como que é o mundo no vale, como que é a vida no Vale dos Suicidas. E aí ele diz, ainda me sentia cego, pelo menos sugestionava-me de que o era, e como tal me conservava, não obstante, minha cegueira só se definiria em verdade pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim cego não passaria, contudo despercebido, o que se apresentasse mal, feio, sinistro, imoral, obsceno, pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória contemplar, agravando-se desastre a minha destida. E aqui ele diz que ele se achava cego, só que ele conseguia ver tudo que era mal e ruim, ele conseguia ver. Então, com o tempo e com a inteligência, ele entendeu que ele não estava cego, mas a sua imoralidade fazia-o enxergar somente as coisas ruins. E se a gente for parar para pensar, hoje, aqui nós em vida, também por vezes somos assim. A nossa falta de depuração moral faz com que nós não enxerguemos o que é bom ou não enxerguemos as coisas boas no ruim. A gente acaba voltando os nossos olhos para aquilo que é ruim na grande maioria das vezes e na maioria das pessoas, né? A gente não pode generalizar tudo. E aí ele continua dizendo, dotado de grande sensibilidade, o que me levava a experimentar também o sofrimento dos outros mártires meus compadres, aliás, meus cômpares, fenômeno esse ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões de sofrimentos uns dos outros, além das insíduas a que nos submergiam os nossos próprios sofrimentos. Então, eles tinham um sofrimento próprio. Mas, como tudo no plano espiritual é muito mais apurado, a sensibilidade é muito maior, o nosso corpo aqui, o nosso corpo físico, ele limita os nossos sentidos. Por isso que Kardec sempre diz, né? Todos nós somos médiuns, todos nós podemos nos comunicar e sentir o mundo espiritual. Só que as pessoas que sentem um pouco mais, óbvio, não falando sobre os médiuns que vieram com a missão de desenvolver a mediunidade, seja ela qual for, mas as pessoas que sentem um pouco mais, sentem a energia do ambiente, as pessoas que sentem presença de outros espíritos, são pessoas, na sua maioria, que têm uma ligação mais forte com o plano espiritual do que com o plano da matéria. Quanto mais estivermos ligados no plano da matéria, menos iremos sentir a atuação da espiritualidade. O que não quer dizer que a gente não está sendo levados pela espiritualidade. Né? E aí entra nos processos de obsessão, fascinação, enfim, que não é o tema daqui por enquanto. Então aqui
ele diz que lá as sensações elas são muito mais apuradas. E aí essas sensações faz com que eles consigam sentir a egrégora do ambiente. A egrégora é assim, vamos supor, todos lá no Vale do Suicida se suicidaram, então estão num sentimento de dor e sofrimento, todos eles. Então fica uma energia, que a gente chama de egrégora, uma energia no ambiente de dor e sofrimento. E aí lá é tudo tão mais apurado que conseguem sentir o sofrimento um do outro, né? É isso que ele está querendo dizer aqui pra gente. E aí ele continua, às vezes, conflitos brutais se verificam pelos becos lamacentos por motivos insignificantes, nos atirávamos um contra os outros em lutas corporais violentas, como sucede nas baixas camadas sociais da Terra. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados com xistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago, apedrejado e espancado até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava às represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles, refocilando na lama da mesma serve espiritual. E aqui ele continua dizendo, ele fala sobre a fome, a sede, o frio, a fadiga, a insônia, a promiscuidade. Aqui ele fala também sobre inundações em lama. E tudo isso, se a gente for parar para pensar, tudo isso são sensações. Não existe fome no mundo espiritual, não existe sede, né? Não há essa necessidade do espírito. O espírito ele ainda tem necessidade do alimento, como nós conhecemos aqui. O espírito ainda sente fome, sede, vontade de dormir. Ele sente isso quando ele ainda está muito ligado à matéria. E eles são espíritos que estão ligados à matéria, porque como diz Ivone aqui, ó, após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário estágio numa anticâmara, numa região de densidade e aflitivas configurações locais correspondentes aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Vamos fazer uma pausa aqui. Todos nós, quando desencarnarmos, vamos para uma câmara, como ela menciona aqui, entre aspas, que é onde está os espíritos afins conosco. E de lá até a gente se desvincular realmente da carne, aí sim nós vamos direcionados ao nosso verdadeiro lar, né? E aí ela continua, aí se terá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são empregados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter e as ações praticadas, o gênero da vida, o gênero de morte, que teve a entidade desencarnada. Tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros acabam levando meses, outros anos consecutivos. Então, todos nós vamos, em algum momento, passar pelo umbral, só que nós ficaremos em uma região de espíritos que estejam próximos à nossa vibração. Nem sempre todos estarão em estado de consciência, porque às vezes passa só aquelas horas de desligamento do corpo com a matéria, então logo já vem o socorro e o leva assim que se desprende os fluidos. E isso é o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mais no final, de como que há esse socorro, né? E a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas todos nós passamos por ali. Alguns ficam um tempo maior, outros um tempo menor. E aí continua Camilo aqui, de que naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que afinassem ao torno da própria perfídia local. Não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia, porque todos eles estavam envoltos do seu sofrimento. Então nenhum deles conseguia fazer uma prece, pensar em Deus, suplicar socorro, porque o sofrimento deles, por conta da consciência, era muito forte, né? Então, esse Vale dos Suicidas, ele é diferente de onde André Luiz foi, do umbral onde o André Luiz foi, que apresenta no filme Nosso Lar. Lá, ele conseguiu pedir socorro e aí vieram socorrer. Ele era um suicida inconsciente, né?
Mas para os suicidas que cometeram o ato é diferente. Eles não conseguem nem entrar nessa vibração de pedir socorro, e ainda que conseguissem, não é dessa forma que se dá, porque tudo há uma lei, tudo temos que seguir um padrão, e como Ivone mencionou aqui, os espíritos que desencarnam através de um suicídio ainda precisam ficar esse tempo que liga, né, o fluido vital ao corpo, precisam ficar em sofrimento lá. Infelizmente, não é que nós queiramos que seja assim, mas é assim, né? Infelizmente. E aí continua dizendo que não sabíamos quando era o dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. O desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas, afirmávamos que tal estado de coisa seria eterno. Eles não sabiam se era dia ou noite, porque eles sentiam que eles estavam numa caverna. Eles sentem, aliás, que estão numa caverna ou num submerso muito grande, mas eles não conseguem ver luz, então eles nunca sabem o que é dia e o que é noite, e eles têm uma sensação de desespero muito grande e de desesperança, achando que aquilo nunca vai acabar. Até porque eles não sabem quando vai acabar, porque a gente não sabe, um espírito que se suicida não sabe quanto tempo, não tem a consciência de, eu planejei tanto tempo, então eu vou ficar mais 10 anos aqui, né? E eles não têm essa percepção de tempo e também não têm a noção de quanto tempo eles planejaram, porque está num estado de perturbação ainda muito grande, né? Procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares. Tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indícios de saída. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra, quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, né? E até menciona que eles sentiam que estavam, não sei, dentro da terra, ou que estavam dentro de um vulcão. Eles ainda tinham a percepção de que eles estavam vivos, porque os espíritos lá, eles têm as sensações muito aguçadas por essa ligação através do fluido vital. Então eles têm as sensações apuradas de fome, sede, frio, que é uma coisa que o espírito não tem que sentir frio. Então todas essas sensações eles têm, né? E aí continua dizendo como se fantásticos espelhos, e é uma parte que, se você tiver uma sensibilidade, eu vou falar para você, coloca no mudo ou passa um pouquinho para frente o vídeo, porque é a parte mais sensível deste vídeo. É o trechinho que diz que, como se tivessem espelhos perseguindo eles, obsessoramente, nossas faculdades, lá se produzia a visão macabra, o corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfomeados, a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétito, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes. E ali, os espíritos que estão, e quando eles têm essa percepção de estarem vivos, acaba como se os espelhos mostrassem, como diz ali, né? Mas aí eles têm a visão do próprio corpo se decompondo, sendo comido por vermes, e eles conseguem sentir no perispírito deles, por essa ligação que ainda tem com o corpo através do fluido vital, conseguem sentir os vermes comendo o próprio corpo. E aqui é uma pausa que eu quero fazer para a gente lembrar do último estudo, onde eu acabei mencionando que a Ivone, ela era um espírito suicida, né? E ela tinha que lidar com as questões desse suicídio na carne, porque quem é um espírito suicida tem a tendência do suicídio por algumas reencarnações, que são os espíritos que vêm e tentam atormentar, né? E as próprias tendências que já carrega. Então pense uma pessoa que se suicidou, lembrando, como no último estudo a gente viu, que ela era levada até lá. O espírito dela era levado durante o sono, durante a noite até lá, e ela via com os olhos não físicos, mas com os olhos ela via e tinha total lembrança de tudo quando acordava. Então imagina um espírito que se suicidou ir e ver aquilo, né? Ela não via o próprio corpo dela, mas ela via os outros espíritos vendo o próprio corpo. Então com certeza era algo que angustiava muito, porque só a gente pensando em alguém vendo o próprio corpo sendo comido por verme sentir,
dá uma repulsa. Então imagina para ela ver presencialmente, né? A gente está falando e ouvindo sobre, lendo sobre, mas imagina ver pessoalmente, né? E alguém que sofreu com isso. Então a Ivone, ela foi um espírito extremamente forte para conseguir trazer essa obra pra gente. E aí o Camilo continua dizendo que doía em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes, que, como eu falei, dá uma repulsa só de pensar, né? E aí continua que espíritos de ínfima classe do invisível, que eram obsessores, tanto na Terra como no além, eles eram os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossa angústia, essa angústia de sentir os vermes comendo o próprio corpo, a fim de convencer-nos de que eram juízes que se deveriam julgar e castigar, aprendendo-se as nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos. Esses espíritos que eram obsessores em vida também acompanhavam e iam lá, riam deles, né? Iam até onde era permitido quando tentavam fugir, e aí quando eles tentavam fugir, às vezes eles não conseguiam voltar para o centro, onde era a sociedade que eles meio que montaram lá, né? Onde era o local que eles viviam, né? As residências deles lá no Vale dos Suicidas. E aí eles ficavam por lá vagando até achar uma caverna para entrar. E aí esses espíritos, quando tinham a permissão de chegar até eles, quando não era lá dentro do vale mesmo, quando era ao redor, eles iam e riam e se divertiam e diziam que eram juízes, e eles acreditavam, né? Os espíritos em si, esses mesmos espíritos que auxiliaram no suicídio em si, né? Que foram lá e inspiraram de maneira negativa para cometerem tais atos. E aí eles falam, Camilo fala que esses espíritos, eles são entidades que se passavam por espíritos mais evoluídos, mas que eles foram homens que viveram nos crimes sensuais, eram alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, sátiros, enfim. Essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos. E aí, um pouquinho mais adiante, o Camilo ele vai falando sobre a passagem nesse local ser temporária, né? Como a gente mencionou que a Ivone diz no livro, que a Ivone coloca como nota, que essa passagem ela é temporária, depende do tempo que cada um necessita estar lá por essa ligação com o fluido vital. E fala também, né, que vai conforme a depuração de cada espírito, então cada caso é um caso, não tem um julgamento único, então fala um pouco sobre isso. E aí depois, mais pra frente, continua dizendo que periodicamente, e aí agora é a fase onde a gente vai entender como que esses espíritos saem de lá, que já vai se encaminhando pro finalzinho do nosso estudo de hoje, pelo menos do Vale dos Suicidas, que é assim que vai terminando o capítulo, tá? Então, como que eles saem, né, desse vale? Como que é o resgate desses espíritos? Então, Camilo, ele nos brinda brilhantemente com a sua escrita e com essas informações, dizendo que, periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Então, muitas vezes eles visitavam, né, periodicamente. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Então, eram espíritos que a própria sensação deles sabia que eram espíritos bons, né? Ainda que eles não prestassem muita atenção nisso. Vinha à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível, intermediário ou de transição. Então o espírito ele só sai de lá quando o fluido vai acabando. Então se eu planejei viver 80 anos, estou chegando no final dos meus 39, quase completando os 40 anos que eu preciso passar em sofrimento no Vale dos Suicidas. Então, chegando próximo a esse período, o meu fluido vai acabando, alguns espíritos ficam até meio que inconscientes,
não conseguem andar nem nada, e aí tem que serem carregados por maca, ficam debilitados, e aí eles pegam esses espíritos e levam para outras camadas mais elevadas para conseguir auxiliar, né? E aí continua dizendo aqui: suponhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Então, como a gente já sabe, né, até no filme Nosso Lar também passa isso, né, também traz essa informação, o espírito superior ele normalmente vai baixando a sua luz e ele vai procurando se apresentar como um corpo que aquela comunidade, que aqueles espíritos, né, sejam suicidas ou qualquer outros, mas que esses espíritos consigam enxergar, porque se ele tem uma luz muito forte não dá para enxergar, vamos lembrar que eles estão tipo numa caverna, então com uma luz e de uma forma que os espíritos consigam enxergar, né? Trajados de branco, caminhando pelas ruas lamacentas do vale, eles carregam no peito pequena cruz azul celeste. E aí fala que algumas senhoras faziam parte dessa caravana. Precedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros. Existiam homens com lanças, e a gente vai entender por quê. Qual batedor de caminhos, como se eles fossem um batedor de caminhos, ao passo de que vários outros milicianos da mesma arma, das mesmas lanças, rodeavam os visitadores como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra qualquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Por que eram assim, né? Porque lembra lá atrás onde ele falou, Camilo disse que eles brigavam e iam, né, para vias de fato, em brigas corporais, né? Mas em brigas corporais iam de fato para isso lá no plano espiritual, lá no Vale dos Suicidas. Então, muito bem, eles poderiam fazer isso com os espíritos que estavam ali tentando socorrer. Por isso que era necessário lanças e eram necessários espíritos para fazer a proteção dos que ali estavam indo socorrer os espíritos sofredores, né? E aí continua dizendo que com a destra, o oficial comandante erguia alvinitente, flâmula na qual se lia em caracteres também azul celeste, esta extraordinária legenda que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor. Eles temiam. E lá na flâmula estava escrito: Legiões dos servos de Maria. Maria, Ariane, que Maria? Sim, Maria de Nazaré, Maria mãe de Jesus, o Cristo encarnado aqui, né, neste orbe. Maria, quando desencarnou, o livro Boa Nova nos traz isso, ela pediu para ir até Judas, né? Ela pediu para ir até ele para consolá-lo. Inclusive tem um trechinho assim de como se fosse uma prece que ela faz por ele, que é a coisa mais linda desse mundo, que é o amor de mãe, o amor maternal mais puro. E aí Maria tem um hospital de socorro e esses espíritos da Legião de Maria são os que vão lá auxiliar e fazer o resgate no Vale dos Suicidas. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, eles traziam um avental branco e insígnias. E chefiando a expedição, aliás, traziam um avental branco e algumas insígnias e uma insígnia de médico e par de cruz, como a cruz azul celeste, que já tinha falado anteriormente, cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda. Aqui diz que quem chefiava essa missão era um médico, e esse médico, o que é muito curioso, para nós como espíritas, ele ao invés de trazer algum adorno normal da nossa medicina, ele trazia um turbante hindu com uma esmeralda, né? Ele era fechado assim na frente, igual um turbante, amarrado na frente com uma esmeralda, assim como os hindus. E é engraçado, porque às vezes a gente acha que
por exemplo, por se tratar de um local, né, onde eram atendidos brasileiros, espanhóis e portugueses, como disse anteriormente, o que um espírito hindu, que é difícil de se achar aqui no Oriente, vai auxiliar, né? Mas não tem distinção geográfica no plano espiritual, né? E por isso que sempre falo e repito, todas as religiões elas são necessárias e cada um tem o seu porquê e cada um consegue auxiliar na evolução do nosso planeta de alguma forma, né? E aí ele continua dizendo que curvavam-se cheios de piedade esses espíritos, juntos das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desencarnado tombado sobre o excesso de sofrimento. Então, quando eles viam algum desencarnado estavam muito sofrendo o espírito, eles se ajoelhavam e tentavam reerguer, tentavam auxiliar, mas ainda assim eles retiravam só os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam nos em macas conduzidas por espíritos que dirigiam serviçais ou aprendizes. Então, por mais que eles auxiliassem a levantar, a se recompor aqueles espíritos que estavam sofrendo, ainda assim eles só retiravam aqueles que os fluidos já estavam no fim e poderiam ir para planos mais elevados, né? Porque o sofrimento ali tinha acabado. E aí eles falam que tinha uma voz, Camilo fala que tinha uma voz que fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia com que eles se apresentassem sem a necessidade de serem procurados. Então eles não iam a cada viela, a cada rua. Eles iam, chegavam, era como se fosse um evento, né? Que eles chegam lá e aí eles chamam e os que estão em condições de caminhar vão até eles, os que não estão são socorridos no local onde estão jogados, enfim, né? Pela falta de estrutura para conseguir caminhar por conta do fluido já estar se deteriorando. Isso nos mostra a organização que a espiritualidade tem, como se fosse um mapeamento daquela zona, e por eles já terem uma lista com os nomes, a espiritualidade obviamente já sabe quais são os espíritos que estão finalizando e os espíritos que eles precisam resgatar. Então é como se eles tivessem, como não, né? Eles possuem um mapeamento próprio, que a gente não sabe como é feito esse processo, mas é um mapeamento dos espíritos que estão lá e quando que cada um pode ser resgatado. Né? Eles possuem essa lista, não é assim, e aí, quem está querendo ajuda? Quem está acabando o fluido? Eles nem têm essa consciência, a maioria dos espíritos que estão lá. Então a espiritualidade superior é que diz quem vai ser resgatado. Não os espíritos que estão lá, eu tô precisando ser resgatado, gente, ó, tô acabando meu fluido aqui, ó, tá acabando. Então é assim que é feito, né? E continuando, se comunham de pequenas diligências atadas umas às outras, e aqui ele tá falando como que eram os carros, que na verdade não eram carros, eram carruagens, mas não eram automóveis, né, mas os veículos que eram utilizados para esse resgate, eles eram em pequenas diligências atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Então, o espírito não conseguia ver por onde ele estava passando por conta das cortinas. Eles eram puxados por formosas parelhas de cavalos, também brancos, nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância são incomuns e despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de notar algo para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro do âmbito pessoal. Então, olha que interessante. Os cavalos, que são espíritos, assim como nós já fomos espíritos também, ocupando um corpo animal, são utilizados como esse exemplo, mas podem ser utilizados de diversas outras formas no plano espiritual para resgate. Então, tudo tem a sua serventia, né? Tudo há serventia na obra de Deus. Geralmente os infelizes, assim socorridos, encontravam-se desfalecidos, exâmenes, como atingidos de singular estado comatoso. É aquilo que eu falei, nem todos tinham condições de ir à Terra, alguns já estavam no estado meio que de coma, porque estavam muito tempo em sofrimento, né? E aí, continua dizendo que depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Assim como o médico, os lanceiros também eram hindus e ornavam, né, aquele turbante, enfim, vestimentas. E aí, aqui no finalzinho, ele continua dizendo
que aí eles vão embora, a equipe espiritual vai embora. Por vezes, alguns espíritos tentam invadir as carruagens em si, e aí os lanceiros estão lá para defesa, não deixam esses espíritos passar, justamente é para isso que utilizam a lança, e utilizam no sentido de utilizar assim, lançando contra eles, mas no sentido de, você precisa se distanciar daqui, né? Colocando uma distância entre a carruagem e o espírito. E, obviamente, por medo e tudo mais, o espírito acaba se recolhendo, né? Mas aqui finaliza esse nosso primeiro capítulo, esse nosso primeiro estudo, com riquezas, gente, riquezas de detalhes, que eu não sei se vocês sabiam de tudo, sabiam de todos esses detalhes, mas é muito bacana a gente estudar juntos, aprender juntos, e ver como que funciona a organização no mundo espiritual. Obviamente, tudo que eu trouxe aqui são trechos, são pedaços, mas no livro em si, o Camilo ele conta com mais riquezas de detalhes, né? Mas eu separei aqui pra gente os trechos mais importantes para trazer lições, pra gente conseguir entender um pouco mais como funciona. Então, tudo que eu achei relevante de colocar em pauta e colocar aqui como informação, eu acabei trazendo, né? E eu acredito que foi tudo que tinha ali no capítulo, mas tem umas riquezas de detalhes um pouco maior. Mas de informação relevante eu acabei trazendo tudo o que estava e assim vou continuar fazendo. Então é isso, assim, se a gente for recapitular, a gente vai ver que o Vale dos Suicidas é um lugar muito obscuro, eles só conseguem sair de lá quando acabar esse fluido vital que os liga à matéria, ainda sentem dor, frio, fome, sede, eles têm todas essas sensações corpóreas, estão envoltos num sofrimento muito grande que seria incalculável, incansável para a nossa mente humana. Eles conseguem por vezes ver o seu próprio corpo sendo devorado por vermes e sentir isso no seu perispírito, por essa ligação mais forte com a matéria. Enfim, foi muitas coisas que a gente viu aqui que acho que não dá para elencar tudo aqui, né? Mas eu imagino que esse estudo tenha sido muito proveitoso para vocês, espero que sim, assim como também foi para mim rever todas essas informações e trazê-las aqui. A gente vai se ver na semana que vem com mais um estudo sobre esse livro maravilhoso, vão ser muitos encontros ainda. E é isso, gente, para quem quiser mais conteúdo, tem Instagram, Facebook, @vivenciando o Espiritismo. E eu desejo para vocês que estão me assistindo ao vivo uma excelente noite. Para quem for ver depois, um excelente dia, tarde, enfim. Nos vemos então na quarta-feira que vem em mais um estudo. Que Deus nos abençoe até lá. Tchau, tchau.